Boa tarde a todos. Sou Tauana Monteiro, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Com meus colegas aqui, Alan Vaz Lopes e Rogério Menescal, nós estamos promovendo esse que é o 10º workshop que fazemos no âmbito do contrato que a ANA tem com o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Então, duas boas-vindas a todos vocês. Antes de começarmos, algumas breves palavras aí sobre o modus operandi do Zoom. Muitos de vocês já sabem, mas só para relembrar, na barra inferior da tela de vocês existe um globinho que se chama interpretação. Por meio deles, vocês podem escolher em que língua vocês querem ouvir esse workshop, se em português ou se em inglês. Em escolhendo a opção português, eu sugiro que vocês também cliquem em mutar o áudio original, porque aí vocês não ficam ouvindo por trás a pessoa que está falando em inglês. Isso às vezes confunde o entendimento da gente. Queria também destacar um outro ponto. Nós vamos receber as dúvidas e perguntas de vocês por meio do botão também da barra inferior Q e A. Então, por favor, enviem as dúvidas e perguntas em português, que nós vamos ler em português e os nossos intérpretes vão fazer a tradução por meio do botão Q e A. Vamos deixar o chat para outros assuntos, como, por exemplo, o certificado. Então, falando sobre isso agora, o nosso colega Jean, que é da capacitação da Ana, vai colocar daqui a pouco um link para vocês entrarem para preencherem os dados para o certificado desse workshop. Então, no chat, vamos deixar apenas para isso. Depois ele vai colocar o link que vocês têm de acessar, e aí sim vocês acessem para fazer o preenchimento para depois receberem o certificado de participação aqui na ANA. Então, as perguntas, por favor, por meio do botão Q e A. Basicamente isso que eu tinha para dizer. Desejo a todos um bom seminário. Gostaria de convidar agora Rogério Menescal, que é especialista da ANA, é atualmente o coordenador de regulação de seguranças de barragem da agência e ele vai fazer a fala introdutória. Só falo mais uma coisa. Peço que todos que usem a palavra falem devagar para não atrapalhar a tradução. A gente, às vezes, tende a ficar muito animado e falar rápido, e isso acaba prejudicando a tradução dos colegas. Então, por favor, tentem falar pausadamente. Muito obrigada. Tá, Ana, obrigado aí. É, Agradecer a presença de todos, agradecer aí os palestrantes, Paul Richa e Walter Fields, da Usace. É uma parceria de 10 anos já da Ana com a Usace sempre agregando aí conhecimento nessa área de segurança de barragem, experiência deles na gestão dos empreendimentos que eles têm que operar e manter lá e também ajudar os demais órgãos fiscalizadores americanos. Essa palestra especificamente, eles vão apresentar ferramentas para avaliação de risco de barragens e diques. Foi uma demanda, inclusive, que surgiu do último evento, que a gente foi falar sobre o inventário norte-americano de barragens, que é gerenciado pela Usace, e alguns colegas demandaram e a Usace se dispôs aí a apresentar essas ferramentas, né? Especificamente sobre o Dam Screening Tool, que é a de barragens, eles inclusive estão com a proposta de fazer um trabalho para que essa ferramenta possa ser aplicada em um número maior de países, não só nos Estados Unidos, e que o Brasil seria o piloto desse teste deles de ampliação da possibilidade. Basicamente, eu acho que esses eram os pontos principais. Agradecer. O superintendente Bruno está aqui, entrou na sala. Não sei se ele quer dar aqui algumas palavras, Bruno. Boa tarde, Rogério. Não, só agradecer, inclusive, por você ter introduzido. Eu tive um problema aqui no trânsito, me atrasei, peço desculpas e agradeço a participação de todos e principalmente o trabalho do Usace aqui em parceria com a Ana. Então, acho que Alan, por favor, Alan, nosso colega Alan, tem coordenado aqui também, junto com a Tauana, essa parceria com a Usace.
é quem nos ajuda mais aqui. Perfeito, Rogério. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, eu vou, na sequência aqui, já chamar o primeiro palestrante, que é o Paul Richner. Eu vou só compartilhar aqui com vocês a biografia dele para apresentá-lo a todos. Então, o Paul é engenheiro hidráulico com mais de 20 anos de experiência em recursos hídricos, tem participado de dezenas de avaliações de riscos em barragens e diques, no USAS e outras agências. Especializou em modelagem de consequências de inundações, cheias e rompimentos de barragens, e previamente trabalhou para consultores e governos locais, apoiando empreendedores de barragens e diques, e atualmente ele apoia o desenvolvimento das ferramentas de triagem de riscos de barragens e diques, que são as ferramentas DST e LST que nós vamos apresentar hoje. Então, Paul, muito bem-vindo novamente. Nós estamos muito contentes, muito felizes com a presença do SAS, especialmente de vocês, pela sua disponibilidade. E passo para você a palavra. Se você puder também compartilhar sua tela. Na sequência, eu apresento Woodrow Lee, que fará a apresentação sobre a ferramenta Paradix. Nós vamos ver primeiro a, a ferramenta sobre triagem de risco de barragens, o DST. Paul, passo para você a palavra. Thank you, Alan. Obrigado, Alan. Obrigado a Ana por essa oportunidade para poder estar com vocês hoje. Por favor, me informem se vocês conseguem ver a minha tela. Vou começar o modo apresentação. Nós realmente agradecemos a oportunidade de estar aqui e conversar com todos vocês. Estamos a milhas e milhas de distância. Nós tivemos um atraso no verão, onde nós estamos aqui, eu e meu colega Widrow, então nós estamos muito felizes em estar aqui hoje. Então eu vou começar aqui falando sobre uma das ferramentas de triagem de risco que nós temos para essa gestão. Primeiro, o desenvolvimento é essa ferramenta de triagem de riscos e meu colega depois vai falar dessa ferramenta de triagem de riscos para diques. Eu vou falar sobre barragens. Nós também temos outros colegas que trabalham aqui. O primeiro deles é o Jason Needham, que é o líder técnico para estes dois projetos. Ele tem trabalhado também com a ferramenta de triagem de riscos para os diques já há quase uma década. E a ferramenta de triagem de riscos para barragens há quase 2 anos. Meu colega Jordan McMaster, Garrett Menichino, que foi de muita ajuda nesse estudo sobre o Brasil e também no desenvolvimento dessa ferramenta de triagem. Eu não tenho certeza se o Garrett está aqui com a gente hoje, mas ele conhece muito sobre todas essas ferramentas. Também a nossa colega Gabriela, que trabalha nessa parceria e tem trabalhado nos últimos anos nos apresentando, o Clayton McCoy, que nos apresentou essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Então, alguns destaques sobre o que nós vamos falar hoje. Eu vou passar pelo menos 1 hora falando sobre essa ferramenta de triagem de riscos, um panorama geral. Depois vamos falar sobre o estudo piloto que nós fizemos com a Ana no Brasil, vendo os resultados deste estudo, incluindo o histórico, um caso que a gente teve de uma falha real de barragem no Brasil em 2004. E depois um pouco mais sobre o que nós planejamos, até onde nós pretendemos alcançar no futuro com essa ferramenta de triagens. É um trabalho que ainda está em progresso. O meu colega Wildrow vai falar sobre essa ferramenta de triagem de risco para os diques. Essa ferramenta está muito mais madura para diques e ela foi empregada, já utilizada em empresas pelo Exército e ela é utilizada hoje em dia em centenas de diques. Eu vou dar muito mais informações sobre isso e depois nós vamos ter um pouquinho mais de tempo, talvez 45 minutos para perguntas
e discussões. Então, em primeiro lugar, vamos começar sobre o que é essa ferramenta de triagem de riscos, a DST. Hoje, nós temos uma consequência rápida de avaliação, como uma ferramenta de avaliação para eventos de inundação. A gente pode fazer uma avaliação rápida sobre as perdas de vida e danos a propriedades. Também é uma aplicação baseada na web e ele é um pacote aqui para o HackRES, que é um software para modelagem hidráulica, e também o LiveSync, que é um modelo com, é um software com eh, assistência são para poder fazer essas avaliações de evacuações. Então, colocando tudo isso junto, é um aplicativo com base na web e ele pode ser utilizado para poder desenvolver os inputs para esses dois modelos e criar esse estreitamento sobre o trabalho. Não tem todas as capacidades no software, mas nós utilizamos eles para poder trabalhar nesse nível de triagem e fazer uma avaliação de riscos mais baixos. E o que que a gente espera dessa ferramenta, de que ela se torne? A gente espera que seja uma ferramenta total de avaliação para poder ajudar nessa triagem. Isso inclui uma estimativa rápida sobre a frequência do dano hidrológico, também a frequência de dano sísmico, o desempenho sobre falhas e moldes comuns, também o cálculo dos riscos para poder calcular cada um deles. Então, os resultados são mostrados em mapas, tabelas, gráficos. Nós realmente estamos construindo todas essas licenças necessárias para, e eu espero aprender bastante sobre essa ferramenta aqui. Então, agora uma demonstração bastante rápida, como é essa ferramenta? Esta é uma barragem bastante famosa que teve esse problema em 1971, é chamada de Lower Van Norman. Então, isso aconteceu devido ao terremoto que aconteceu em Los Angeles em 71. Então, aqui nós temos um estudo de casos sobre nesta ferramenta, e aqui você pode ver a primeira página sobre como é esta ferramenta. Nós temos muita informação sobre a barragem. Nós temos um link aqui com esta entrada para a gente poder entrar no inventário nacional. O Corpo de Engenheiros ele tem uma base de dados federal, e tem alguns efeitos que a gente. But we have a link here and we can pull in that information. Esta base de dados, o que inclui a altura das barragens, qual o comprimento, o armazenamento, algumas informações importantes que a gente pode utilizar ao fazer essa triagem. Então, vocês veem aqui que nós temos uma aba disponível para análises e outra aba para as consequências. Eu vou mostrar como ela é. Tool is going to do first Então, is o que essa ferramenta vai fazer? Em primeiro lugar, ela vai criar um modelo de inundação, que é o HackRES. A gente vai importar a estrutura desse inventário. area, including the population. Todos os prédios, as construções que estão naquela área inundada, a população também. Nós vamos configurar o modelo LiveSync, depois nós vamos ter os resultados. Aqui vocês podem ver o modelo configurado e a área nesse roxo azulado aqui, onde nós fizemos essa modelagem. Aqui nós configuramos esse modelo com 500 aqui células críticas. Eu consigo fazer essa conversão. Não consigo fazer essa conversão agora, mas vamos supor que seja 25 metros. Nós também agregamos umas break lines aqui e a barragem em si. Então, a barragem está aqui, quase no final do modelo. Um pouquinho mais de informação sobre a barragem. O ponto mais alto de elevação, 1.145 pés. Nós vamos colocar aqui o tamanho da célula próximo à barragem em 200, para tornar esse modelo um pouco mais estável. Nós também temos essas break lines aqui, essas quebras de linha. Então, o que a gente vai fazer é criar essa malha. E aqui vocês podem ver como é essa malha.
e como essa quebra de linha influencia, alinhando tudo. Então, esta aqui é uma malha hidrológica modelo 2D e ela está reforçando essa quebra de linha aqui, porque ela está ao longo disso e há muitos metros nisso. Então, ela está direcionando a água, provocando esse desvio e forçando a água para passar aqui pela estrada. Então, isso aqui é importante, uma questão importante para escolher. Então, nesse modelo aqui, eu estou mostrando como ele fica, como eu estou mostrando em termos de uma profundidade máxima. Vamos tentar ver um pouco melhor aqui. Nós podemos fazer uma animação neste modelo aqui, criar uma animação à medida que a inundação vai chegando nas áreas populadas. Eu espero que isso aconteça aqui, que vocês possam ver bem. Isso é bastante forte e poderoso. A gente vai falar sobre outras capacidades à medida que a gente vá caminhando pela apresentação. Então, aqui a gente consegue importar um terreno diretamente. Que está faz parte do Serviço de Geologia Nacional. E então, esta informação está aqui, tem uma resolução de 10 metros, a gente pode importá-la diretamente, baseado na área que nós queremos inserir no modelo, ou nós podemos fazer aqui o carregar, fazer o upload do terreno do usuário. Por exemplo, no Brasil, você pode fazer o upload do seu próprio terreno. De qualquer forma, você pode fazer esse upload aqui. Nós também temos a capacidade de poder modificar este terreno, utilizando essas quebras de linha. A, a gente, isso é uma amostra da utilização, e a gente vai ver aqui a maioria dos locais nessa estrada. Então, a gente aumenta aqui a elevação de 664 para 705 e a gente tem a habilidade de manipular o terreno para ter resultados hidrológicos melhores. Agora a gente vai criar um cenário de inundação. Você pode ver aqui, a gente tem algumas opções para poder fazer isso. A gente pode colocar o input de usuário aqui, colocar um hidrográfico aqui diretamente para poder colocar esse fluxo mais abaixo da barragem com o hidrográfico, ou você pode realmente fazer a modelagem desse rompimento e ver o estoque que tem acima desse nível, e aí você vai ter o nível DST, você vai ver quanto de água está sendo armazenada, e nessa relação você pode dizer que o reservatório começou com essa elevação, e aí a gente pode ver esse influxo. Nós podemos ter esse derramamento aqui com essas curvas de elevação, e a gente também pode fazer a modelagem dessa barragem. Essa é uma característica muito boa. Nós temos alguns built-in que ajudam aqui, como o FEMA, por exemplo, que vai apresentar uma tabela aqui, ou as orientações da FEMA sobre a modelagem de barragem. Ou, se você tiver um melhor entendimento, você pode colocar a sua própria informação logo aqui do lado direito. Nós colocamos uma calculadora aqui para poder. Aqui nós temos os métodos, aqui o McDonald, Frodet, Von Thurn, Gillette. Então, estes são os padrões no REC-RES também. Então, todas as informações são reunidas aqui para poder definir o rompimento, a largura, a profundidade, tudo isso é importante para poder determinar a questão hidrográfica. Então, uma vez que nós tenhamos esse modelo hidrológico rodando, a gente pode importar o inventário de estrutura. Isso é bastante grande, porque é em Los Angeles, tem uma área bastante densa que, novamente, isso aqui é um ativos
desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiro. Nós colocamos aqui todas as estruturas. Não é perfeito, mas são informações muito boas. Então, nós temos informações aqui sobre que tipo de construção, se é uma construção feita de madeira, se é residencial, o número de andares e se existe população menor de 65, qual é a população durante o dia. Quantos veículos existem naquela estrutura também. Em todas as informações são muito importantes para criar um modelo de consequência. Então, essa é uma base do modelo LifeSim. Depois nós temos algumas perguntas para poder fazer configurar esse modelo. Informações sobre como é o planejamento de evacuação, quando acontece, o conhecimento da comunidade sobre o risco dessa inundação e como isso vai afetar e qual a efetividade disso. Então, a gente pode manipular estas curvas aqui, que vão dizer a velocidade com que a população recebe esse aviso. A última parte de informação que nós temos, qual é a notificação de dano avançada que nós temos aqui. Nós podemos fazer a previsão desse rompimento ou observar alguns avisos de alerta para poder dar um tempo para avisar as pessoas antes. E aqui nós vemos também que essa falha. Nós podemos colocar aqui em algum local aqui. Vai depender do tempo do dia, 1.000 ou 3.000. Nós também podemos ver o risco populacional que nós temos aqui. Mais de 120. E se nós vemos aqui, nós vamos ter a perda de vida aqui, a média de 27% e depois 27 mil estruturas. Felizmente, quando essa barragem falhou, o nível no reservatório era baixo, então ele estava acima do nível de água da barragem. Se a barragem estivesse a full naquela época, seria uma catástrofe. Então, essa é a ferramenta em resumo. Agora, seguindo para poder falar sobre esse estudo, em primeiro lugar, nós precisamos saber, nós realmente podemos utilizar essa ferramenta de triagem de riscos fora dos Estados Unidos? Os Estados Unidos já têm conhecimento sobre como utilizar essas unidades e nós nem sempre temos certeza sobre as métricas, se elas vão ter uma conversão fácil. E também tem a questão da disponibilidade de dados que nós temos nos Estados Unidos. O que nós queremos saber é se essas ações podem ser feitas no Brasil. E quais são os benefícios que isso pode oferecer para a ANA e para a comunidade de segurança de barragem no Brasil? Nós temos um mapeamento de inundação, nós também temos um planejamento de emergência, uma classificação de danos, também as estimativas de perdas de vida e perdas materiais, também uma avaliação de triagem de riscos. Nós antecipamos isso já por muito tempo, é uma questão da gente de precisão e velocidade para poder ter esse modelo pronto, para que seja suficiente para que possa ser tomada decisões. Que tipo de disponibilidade nós temos? Vamos supor que nós temos uma configuração. Nós temos, na verdade, uma configuração de terrenos de 30 metros. E como nós vamos aqui fazer essa questão hidrográfica, esse rompimento? Isso pode ser bastante sensível e a gente pode talvez olhar para esses hidrográficos de forma diferente. Então, agora, especificamente sobre como nós desenvolvemos isso no Brasil. Quando a gente faz um modelo de perda de vida, basicamente são os itens que nós passamos e analisamos para poder desenvolver o modelo. Em primeiro, é poder tentar entender Start in the model, and then we
redistribute them, meaning we warn the people that there Nós may be queremos que as pessoas saibam que se chegar uma inundação, como eles vão responder, se eles vão ter a evacuação e se eles não tiverem a capacidade de evacuar o local. Precisamos entender isso. Então, em primeiro lugar, é a distribuição das pessoas. Precisam de ter um inventário nacional sobre essa distribuição no Brasil. Depois, nós vamos trabalhar com a redistribuição das pessoas. E, felizmente, há algumas pesquisas de ciências sociais sobre como as evacuações acontecem nesses locais. E isso é um built-in no LifeSim e pode ser utilizado no Brasil também. Todos entendem a inundação, quais são as características. Nós temos o modelo REC-RES e o modelo depende do terreno, a superfície do solo, o que é tipicamente modelado de acordo ao mapa do Toda essa local. informação Todas vai essas nos dar informações, o tempo da o inundação, que é horário de crítico chegada para dessa inundação é entender que a crítico para poder evacuação é entender se a evacuação é efetiva ou eficiente ou não, não. e também a velocidade para entender se as pessoas realmente estão lá ainda, a quais danos eles estão expostos. E eu quero saber se eles estão lá, qual tipo de abrigo eles estão recebendo e os veículos que estão ajudando, ou se estão simplesmente andando a pé. Essas ideias também estão dentro do LiveSim e também tem uma certa aplicação internacional. Meu colega Jordan McMaster, que eu mencionei anteriormente, fez um esforço interessante de colocar um inventário de estrutura para o Brasil e que é o BNSI, da Estrutura Nacional do Inventário do Brasil, e ele tentou colocar um ponto em cada lugar um ponto em cada estrutura que nós temos nos Estados Unidos. Não tínhamos tanta informação disponível, mas a informação da localização estava muito boa, na verdade. Então, nós atribuímos a cada um desses pontos no inventário e colocamos algumas informações para o modelo. E aqui nós queremos saber para que o edifício está sendo utilizado, se está sendo ocupado, é residencial para várias famílias, uma família, a altura, se as pessoas podem realmente subir acima da inundação, qual é o tipo de construção, a profundidade da fundação, a população, e se são mais idosos, abaixo de 65 ou acima, e quanto custa a estrutura também. E nós tivemos uma certa dificuldade com isso, mas em outros nós tivemos muito bom êxito. E aqui nós fizemos isso com o Google Open Buildings, que é uma base de dados que tem 129 milhões de estruturas no Brasil e praticamente é um software de inteligência artificial que usa todas as informações que o Google tem em relação de elevação, a fotos aéreas, para poder ver como está a estrutura e se está localizado lá. No final de contas, esses dados terminam por ser muito bons. Eles fazem um match muito bom com o que está aqui nas estruturas de negócio. E aí estava a base. E depois nós tivemos a população, que foi feito baseado no censo de 2021 pelo IBGE. E utilizamos as 60 como a linha de base, e nos Estados Unidos geralmente colocamos como 65 a idade para pessoas idosas, e no Brasil parece que é 60 e usamos então isso no Brasil, e também temos estruturas e valores de veículos, e também usando o custo pelo metro quadrado e a estimação para esse, e também uma estimativa dentro do índice, o valor do veículo, usando a média e a estimativa da média, e isso nos deixou muitos campos com não tantos dados e tivemos que fazer algumas intuições, e cada estrutura é uma estrutura singular de família feita de madeira, e eu acho que tem 1,5 metros de fundamento abaixo do solo, e o valor de conteúdo é de 50% do valor da estrutura. O terreno
nós quisemos testar as diferenças entre um terreno de 30 metros e um de boa qualidade. Então, a Ana nos deu um exemplo que nós estudamos na barragem de Negreiros e tivemos uma pequena área de DM e, na verdade, tinha um método de um DM que no final era muito bom para o modelo hidrológico. Então, nós fizemos uma amostra de 3 metros de resolução para poder reduzir o tamanho do arquivo, mas também percebemos que isso também impactou os resultados hidrológicos também. E também nós faltamos com um dado de 1 metro e suplementamos com 30 metros. Também utilizamos outra base de dados mundial que foi feita em 2021, que é o uso da terra e também usa vegetação e mapas, etc. E também podemos ter um parâmetro de aspereza também. Então, tínhamos duas bases de dados aqui utilizadas para isso, para esse conjunto de dados globais. Olhando para as diferenças entre esses EMs, aqui é uma seção cruzada do rio. Vocês podem ver que a parte mais baixa do rio, ela pode ter algumas diferenças entre a parte de cima e que está em azul. E a diferença importante aqui é a diferença entre 1 metro e 2 metros. Nessa amostra que é muito visível com essas linhas mais escuras. E aqui a parte mais alta são esses canais que muitas vezes não estão nem registrados na parte de 30 metros. Então nós superestimamos um pouco as consequências que podem vir delas. E também falta um pouco de detalhe aqui. Acho que também é importante saber que os 30 metros são também um serviço de superfície e às vezes os edifícios podem ficar um pouco acima desse terreno porque está meio que quicando, saindo um pouco desse espaço e não é necessariamente onde a água vai estar fluindo, mas vai estar rebatendo e pode ser um pouco problemático, na verdade, porque a água vai bater e voltar. Temos algumas opções para as hidrografias de brechas. Uma delas é essa forma de fazer que seria usando um pouco de informação para desenvolver esse hidrográfico. E podemos utilizar uma equação regressiva para o fluxo de pico. E aqui temos um fluxo de pico baseado em algumas coisas na altura da brecha, também da água, acima da altura da brecha e também a largura do banco e também o volume de água que está acima da parte básica da brecha. Então, somente algumas coisas para que nós possamos também estimar um pouco o fluxo de pico e nós fizemos isso. E logo após tivemos esse resultado que podemos manipular o tempo do pico e também para poder, a partir disso, estimar a quantidade de volume armazenado. E foi assim como nós conseguimos desenvolver esses resultados para as barragens. E ó, tem uma barragem mais concreta que nós utilizamos uma outra equação, mas praticamente é quase o mesmo processo. Também nós queremos olhar para o modelo de brechas explicitamente para poder ver a geometria e quão rápido ela vai se abrir, de tal forma que tenhamos uma hidrografia mais realista da barragem e que possa também estar de acordo com os cálculos que nós fizemos anteriormente, de tal forma que tenhamos informações da barragem, do reservatório e tenhamos assim um resultado regressivo para que é o que nós geralmente utilizamos para poder fazer a brecha hidrográfica e fazer o modelo.
E aqui estão os resultados das hidrografias desenvolvidas. Aqui temos 4 brechas de barragens, aqui estão aqui à esquerda, aqui estão os picos, os resultados, né? Que desenvolveram esse trapézio, esse gráfico de trapézio, e depois tivemos o modelo 2 na Ipanema e Nossa Senhora de Fátima. Temos essa diferença aqui, que o pico é um pouco mais alto em alguns desses, mas é mais rápido quando nós chegamos ao clímax, e ele desce muito rápido depois, mas o pico é muito alto. Então vamos ver o impacto disso logo após. Bom, vamos aos resultados aqui. Na barragem de Ipanema. Podemos olhar alguns cenários. Alta resolução contra baixa resolução no terreno, 30 metros contra 3 metros. Na comparação, usamos essa hidrografia de trapézio de regressão e também temos um risco de população muito semelhante, algum mais alto, um pouco mais alto para a resolução mais alta, e também o número de estruturas também que foram inundadas. O PAR, se vocês não conhecem, é população em risco. Quantas pessoas estão nessas estruturas que podem ficar molhadas? E o interessante aqui é que a perda de vida também diminuiu dentro, em comparação com a alta resolução e a baixa resolução. E se nós olhamos para o terreno de alta resolução entre as duas opções da radiografia de brecha, nós podemos ver que o impacto na população decresceu, a perda de vida é o mesmo, e as estruturas que inundaram-se praticamente diminuiu. E também tivemos alguns limites de inundação que foram oferecidos pela ANA, que mostraram onde eles aconteceriam, de um trabalho anterior. Então nós comparamos também em comparação com o trabalho que vocês fizeram anteriormente. Então vimos que ah, ele seria semelhante aos resultados da baixa resolução nesse caso. E nós realmente percebemos que a parte da planície é um pouco mais estreita no resultado de alta resolução. Também estendemos também um pouco o modelo, bastante na verdade, mas além do que a Ana tinha desenvolvido anteriormente, buscando onde poderia impactar as pessoas mais no ajustante. Então, as perdas de vidas foram um pouco mais nos ajustantes e também os danos também podem ir um pouco mais em relação a essa área. E também a questão da perda de vida. Então, não, é muito interessante isso, mas porque de parte de uma perspectiva de impacto fica mais ou menos nesse canal. Tem algumas áreas, obviamente, que as estruturas estão um pouco mais perto do rio que podem ser impactadas, mas enfim. E bom, aqui na barragem de Negreiros teve um pouco mais de interação e aqui podemos ver a resolução alta contra baixa em comparação. E Negreiros tinham duas barragens, na verdade. Uma é de concreto, de RCC, e a outra barragem era de um banco de terra e tinha brechas em ambos deles, e como elas poderiam ser impactadas em diferentes populações. E vemos que aqui na de alto risco, entre essas brechas, tem. Bom, a população em risco é semelhante, mas a perda de vida cresce bastante quando é, a brecha falha comparado com a de RCC. E então vemos que as pessoas estão um pouco mais localizadas perto dos aterros, então isso é um pouco diferente quando tem um aterro. Também vemos que tem um pouco mais de riscos quando a, tem uma parte mais plana, e isso acontece um pouco mais perto dos ajustantes, então porque eles incluíram um pouco mais de estruturas ali naquela região. E aqui podemos ver na parte de laranja, seria os planos da ANA, e depois o outro em azul seria aquele que nós fizemos. E temos aqui o RCC à esquerda do reservatório e a barragem de aterro na esquerda. E ambas
ambas inundações vão se combinar entre elas e tem uma população que pode ser afetada bom, foram afetados pela brecha desse aterro, enquanto na barragem do RCC, se ela teve uma brecha, não realmente não afetou essa área da população. E aqui está um exemplo do mapa de perda de vidas, e onde nós vimos uma perda de vida um pouco mais alta, e ele se estende um pouco mais além da planície da Ana, que se estende um pouco por 10 quilômetros, e na verdade nós estendemos por volta de 100 quilômetros, até mesmo passando por outra barragem mais abaixo no Ajustante. Então, nós percebemos que haveria muita interação abaixo naquela área. A terceira barragem, vamos olhar em detalhe, e, bom, estou praticamente comparando com esse canal, e aqui podemos ver a diferença entre o risco alto e baixo, o terreno de risco alto e baixo, depois mudou depois a população, depois mais a perda de vida seria a mesma, e as estruturas cresceram, na verdade, e depois os modelos também têm uma perda de vida menor também. E podemos perceber aqui como funciona o DST dentro de um terreno de 30 metros. Comparando todas essas barragens, vemos algumas tendências nos resultados. E depois tinha o resultado de alta resolução em mais estruturas sendo inundadas e mais populações em risco, mas uma perda de vida menor, ou o mesmo número de perda de vida. E podemos ver aqui essas tendências e que a inundação cresce e a perda de vida diminui. E eu acho que essa poderia ser a melhor definição de bordas da inundação, que seria incluir as pessoas somente odiar um pouquinho de água, mas nós estamos tendo um pouco mais de informação acurada sobre as planícies, porque as pessoas estão construindo as suas casas em locais que sejam um pouco mais altos, e que aqui, de tal forma que o DM de 30 metros não está conseguindo capturar essas imagens. Então, não está dando uma boa resolução em profundidade. Nós vemos que quanto melhor a resolução nós temos, melhor de profundidade e também podemos ver a perda de vida com mais clareza. E é interessante ver também que estão bem perto, na verdade, praticamente a mesma magnitude, de parte de a um nível que seja mais adequado também de poder analisar. E também nós vimos também o terreno de 30 metros, e aqui é onde nós temos uma barragem perto de Terra Nova e que não foi capturada no terreno de 30 metros e terminou inundando bastante aqui depois. E tem duas formas que isso poderia ter acontecido. Poderia ter parado, a barragem poderia ter parado a inundação, ou possivelmente ela contribuiu com mais água no restante e que estivesse essa água que estivesse parada dentro, atrás dessa barragem. Bom, não sabemos como aconteceu isso, mas houve um certo erro nas estimativas. Mas aqui nós vemos um pouco das idades do terreno de 30 metros, no estrutura de Terra Nova, e é provavelmente um projeto muito grande de armazenamento de água que não foi representado nesse terreno anteriormente. Então a inundação praticamente saiu para os dois lados. E aqui, na verdade, é um pouco um problema de quão velho é esses dados de 30 metros, e não tanto a idade do projeto. Então, acho que isso foi construído, na verdade, em 96, eu acho. E nós encontramos vários tipos de problemas de hidráulicos, e usando esse modelo é bom ter um engenheiro hidráulico para olhar os resultados. E nós vimos algumas áreas de desconexão diárias, e também vemos que a água poderia simplesmente pular entre uma área até outra, e também nós quisemos ter uma representação mais acurada de bancos lineares para que pudesse mostrar um pouco o fluxo e também as elevações, as ruas. Pode ter uma simetria também de terreno, e aqui vocês podem ver onde as árvores estão, porque elas estão um pouco mais altas.
e não estão na planície, porque possivelmente isso na verdade é um modelo de superfície digital, então pode ter uma elevação um pouco maior que aqui não podemos identificar, então tem essa questão também. Nessa localização possivelmente não importa, mas em outros locais isso pode ser importante também. Nós também vimos essa equação de falhas, em que nós temos que conseguir uma radiografia um pouco mais realística, e a radiografia simplificada pode não ser tão realista, na verdade. Pode requerer uma, uma análise de um engenheiro hidráulico para poder desenvolver uma melhor, mas nós temos também aqui as preocupações do modelo computacional, no qual nós vimos o momento contra a difusão e, sobretudo, dentro do HEC-RAS, que seria, na verdade, uma solução computadorizada mais adequada do que aquela que fosse de difusão. Também podemos analisar a aspereza e também a razonabilidade da profundidade e da velocidade. Então, muitas vezes você precisa de um engenheiro hidráulico para poder avaliar isso. Bom, conseguimos resultados, então vamos tentar colocar um terreno de verdade para saber se esses resultados são decentes ou não, de parte de uma triagem de riscos ou não. E isso aqui foi feito no estado do Paraíba. Tinha uns laboratórios aí. Bom, isso seria a barragem de Camará, 2004. Então vamos olhar aqui alguns dos dados. Seria como se veria após ter sido terminado em 2002. Tinha alguns problemas na parte da esquerda e a foliação na pedra que não foi notada, então fizeram um certo tratamento e depois conseguiram tratar um pouquinho quando eles se deram conta, e foi justamente onde ela quebrou. E aqui temos alguns dados de esse papel aqui desse estudo que foi feito. E eles olharam para a falha logo após de que ele aconteceu, e aí deu muita informação para poder construir um modelo. Nós vimos que não estava cheio quando ela teve a brecha. Era um dia de sol, na verdade. E, na verdade, essa piscina estava abaixo da elevação, bastante nível abaixo de onde estava tendo o jato de água. Então, hum, houve uma certa informação para poder construir a curva de capacidade de quanta água saiu no momento da saída. E isso seria como a brecha seria. É uma brecha estranha que saiu na seção da barragem, perto da base, e tirou algumas partes dessas pedras que estavam ali e depois começou a sair. Foi uma falha bem grande e foi vista por algumas pessoas e tentaram alertar aqueles que estavam no ajustante. Eu tentei modelar a forma disso daqui no ECRAS e tentar criar uma brecha hidrográfica para poder analisar. Aqui podemos ver umas medidas de como parece essa brecha e nós podemos ah, assumir que seja dessa forma o modelo e tentamos fazer um retângulo para poder colocar no ECRAS. Foi relativamente exitoso, com a brecha de 12 metros e 30 metros de altura, e tinha uma escala abaixo da fundação que nós conseguimos também a modelar no ECRAS. Então, na parte azul é o que, na verdade, nós conseguimos modelar. E aqui é como nós podemos ver no ECRAS. O vermelho seria a brecha, e aqui o cinza é como deveria se ver, na verdade. Aqui temos essa radiografia da brecha. E, por último, esses são os resultados do DFT, usando uma DM de 30 metros e
o modelo de brecha, o fluxo de brecha que saiu dela. Então, a localização dos maiores danos foi em Lagoa Grande, e essa é a cidade que mostrou a inundação e o impacto em algumas das construções dessa área, ao redor do rio. E temos algumas informações sobre o que foi inundado, não temos mapas, mas houve uma lista de estradas que foram impactadas com estruturas foram, que colapsaram, que caíram pela inundação. Então, ao redor dessas estradas, vocês podem ver que estamos fazendo um trabalho muito bom em conseguir ver os impactos nas ruas corretas. Algumas dessas ruas eram muito longas e foi somente uma porção que foi impactada, então vocês podem ver que essa área inteira aqui foi impactada e somente uma parte foi impactada, mas toda a rua é mostrada nesse mapa. Então, fazendo um trabalho bom, vemos que a inundação veio por meio da cidade e chegou até esse lago, e ao redor do rio é onde os danos maiores ocorreram. E nós também aprendemos desse estudo que houve uma quantidade de vida perdida, que foram 5, depois 3,31 pessoas foram impactadas e 810 casas foram destruídas, condenadas. E esses são os resultados do ST, e temos uma população de 80 mil pessoas, estamos meio que subestimando, e também subestimamos um pouco também da vida, que foram 50, e também a quantidade de pessoas, de estruturas que foram afetadas foi um pouco abaixo, que foi 738. Aqui os resultados. É, aqui são os resultados que o Hexin mostra, e ele mostra uma análise de Monte Carlo que mostra uma amostra de várias opções de ah, alertas para evacuação, e esses são resultados de várias simulações, dentro de uma média de 50 vidas perdidas até 100. Então, olhando para uma das nossas intuições aqui, é que são 5 na cadeia de 3 a 100. Estão superestimando um pouco aqui, e uma das razões é que estamos fazendo intuições bem pessimistas em relação à comunidade, à pessoa de risco e como eles fazem a evacuação. E nós fazemos uma amostra desse grande espaço, então vocês podem ver que aqui, com, quanto melhor é a evacuação, nós estamos tendo resultados melhores. E vemos aqui tem uma grande cadeia também de outros fatores que estão impactando isso. E isso inclui também a quantidade de alertas que estão disponíveis e também quanto tempo entre cada um deles existem. E esse software está mostrando a quantidade de pessoas e a porcentagem de pessoas que estão evacuando e tomando ações. Então, na direita é 90% e na esquerda é 35%. Também estamos vendo esse mapa aqui, em Lagoa Grande, no qual tem essa área que mostra em vermelho, que é a maior quantidade de concentração de perda de vida. E temos essa região no Cânion do Rio, que mostra uma grande quantidade de perda de vida. E dos relatórios que nós tivemos em relação à perda de vidas, vimos que as pessoas tiveram um bom trabalho em evacuar. No, está falando boca a boca, e então justamente aqui podemos ver essa estimação que não está tão acurada. Então, isso é o que nós vimos desse caso. E onde está indo o ST? Então, nós podemos mostrar onde nós queremos ir, e queremos realmente estimar riscos de A a Z num nível mais básico, que seria uma avaliação de triagem, e esperamos que tenha detalhe, mas não tanto detalhe, mas o suficiente para poder entender o quanto é necessário para ter um risco, uma avaliação de risco alta o suficiente. Então temos que entender os danos, a probabilidade desse dano
desse perigo e também da performance, da própria performance da estrutura e quão provável é de que ele falhe e como seria esse falha. E isso já foi implementado no, na triagem de riscos também de leves. E aqui é onde nós vamos olhar nesse instrumento de triagem de riscos da barragem. E aqui é como se parece no instrumento de triagem de riscos e essa performance, e também a computação de risco e também alguns dos mapas de resultados. E aqui é onde nós queremos chegar. E eu vou passar agora para meu colega Pedro, para que ele possa falar sobre essa ferramenta especificamente. Ok, então apenas para apresentar aqui, o Dr. Woodrow Fields, especialista em consequências, trabalhando no Centro de Gerenciamento de Riscos do USACE, tem mais de 15 anos de experiência trabalhando no Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Especializou-se em avaliações de riscos e consequências. Woodrow é o desenvolvedor líder do LifeSim, que é um sistema de modelagem detalhado de consequências para estimar danos econômicos e perdas de vidas através da simulação de alertas e evacuação, combinados com a simulação da propagação da onda de cheia. Tá? O Woodrow também é co-desenvolvedor do software Total Risk, que é um pacote de software de análise de risco projetado para segurança de barragens e diques. Woodrow obteve sua graduação em engenharia em ciências ambientais na Universidade Estadual de Portland e mestrado em engenharia civil e ambiental na Universidade da Califórnia em Davis, em 2009. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Woodrow. Obrigado, estou muito feliz com a sua presença. Passamos aí na sequência para a gente falar da ferramenta para DICS. Great. Thank you, Alan, very much. Muito bem, obrigado, Alan. Obrigado a todos pela chance de apresentar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e eu vou começar a apresentação que eu tenho para todos vocês sobre essa ferramenta de triagem de riscos. Eu espero que todos vocês possam ver a minha tela. Então, isso vai ser uma apresentação bastante rápida sobre esse risco. O meu colega fez uma grande apresentação sobre a ferramenta de triagem de riscos em barragens e nós vamos falar aqui sobre como isso acontece aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Eu vou falar sobre outra ferramenta que nós utilizamos com as mesmas características, que é a ferramenta de triagem de riscos para os diques. Por que nós precisamos de uma ferramenta como essa? Depois do furacão Katrina, que aconteceu em 2005, o governo americano teve grandes esforços para que nós pudéssemos saber qual é o risco dos nossos diques na nossa nação. Então, isso foi votado no Congresso e que autorizou o Corpo de Engenheiros a fazer essa análise e as inspeções em cada um dos diques nos Estados Unidos. Tem muitos diques nos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui nesse slide, nós temos ao redor de 4.000 milhas de diques operados pelo Corpo de Engenheiros, mais de 20.000 milhas, e nós sabemos aqui o número de diques que nós conhecemos, os donos e outros que nós não conhecemos. Então, isso é uma ferramenta que pode rapidamente, de forma precisa, analisar o risco. E assim nós podemos fazer essa avaliação de risco nos projetos e identificar qual deles tem um risco maior. E dessa forma nós podemos investir neles primeiro. Essa ferramenta de triagem foi desenhada para poder obter um melhor entendimento sobre quais são os riscos no sistema de diques, com um mínimo de esforço, porque nós temos tantos diques, tantos sistemas de diques nos Estados Unidos, nós precisamos que essas ferramentas, que os dados sejam precisos,
sem colocar um modelo massivo para poder fazer essa avaliação e gastar milhares e milhares de dólares para poder realizar isso. Antes disso, a gente precisa fazer isso de uma forma rápida e de uma forma mais barata. Além disso, nós também precisamos obter os resultados destes esforços e compartilhá-los com os parceiros locais e estaduais. Então, nós DICs que, dessa forma, outras agências também vão saber exatamente o que nós temos de dados e eles também podem tomar suas providências e os seus esforços para poder trabalhar nesses DICs. Então, eu vou falar um pouco do que é necessário quando a gente fala dos objetivos dessa ferramenta de triagem de riscos para os DICs. Para poder fazer essa avaliação de riscos, nós precisamos de uma função de riscos que vai dar esse intervalo de retorno para ver qual é a frequência que esse DIC tem esse retorno. O desempenho do DIC também, quando é carregado com água, quando há água dentro deste DIC, qual é a probabilidade de que haja uma falha? E depois, se há uma falha nesse DIC, quais seriam as consequências associadas com esta falha? Nós precisamos desses três tipos de informações fundamentais para poder fazer uma avaliação de riscos adequada. Alguns dos dados necessários para poder começar com essa triagem, nós precisamos de informações da base de dados nacional na área de DIC, que representa todas as áreas onde aquele DIC está protegendo. E se há uma falha nesse DIC, tudo que esteja naquela área tem o potencial de ser inundado. Então, nós utilizamos essa área como um ponto inicial para poder fazer essa malha bidimensional. A segunda parte é que nós precisamos da nossa base de dados é o alinhamento do DIC em si, para fazer uma análise geoespacial e juntamente com isso, nós fazemos um alinhamento em espaço, nós também precisamos dos dados de elevação que estejam associados com aquele DIC. E de outros ativos de dados que nós temos, nós precisamos do terreno e dos dados de cobertura do terreno. Também necessitamos informações do inventário nacional de estrutura e também a infraestrutura crítica. Defined by the user in the Esta tool. função de perigo e esse carregamento de curva é feita pelo usuário. E o que é necessário, a informação que é necessária é qual é o risco disso, qual é o retorno que nós temos para poder alcançar o topo desse DIC e depois os três níveis acima disso. E tudo isso que intermediário vai fazer parte dessa análise. Porém, se houver mais informação disponível, então o usuário vai ter a capacidade de poder definir essa curva de perigo onde quer que ele queira colocá-la. No topo disso, você pode entrar várias funções de perigo nesse segmento. Um exemplo disso pode ser uma situação litorânea, onde você tem essa situação amontante que vai estar junto com o rio. E por outro lado, a jusante, você pode fazer a estimativa até alcançar a costa. Você pode ter fontes de carregamento diferentes aqui para carregar as informações. Agora nós vamos à parte de desempenho. Nessa ferramenta de escaneamento de triagem de riscos dos DICs, nós temos três modos que são formas específicas e potenciais. A depender do tipo de sistema de DIC, você seleciona isso dos diferentes modos que nós temos aqui, por exemplo. Se você tiver um problema como esse no número 1, você tem algumas coisas que você precisa acessar. A estabilidade. Esses são modelos diferentes de falha que você pode avaliar nas localizações onde você faz esse sistema. Nós temos essas paredes de inundação que você também pode fazer as avaliações. Nós também temos uma estrutura fechada, quando você tem o flood wall, o muro de proteção e também as estruturas fechadas. E, finalmente,
A última parte que nós temos é esse rompimento. A gente sabe que depois do Katrina, nós temos esse problema com os diques e podem causar o acesso. E a probabilidade de falha vai estar por cima desse nível. Para cada um desses modos de falha, o usuário dá entrada na probabilidade de que ocorra utilizando uma estrutura para poder olhar as falhas. E a gente olha a sequência do evento que vai levar à falha desse DIC. Por exemplo, se você tiver problemas aqui, isso vai iniciar em algum momento com todos esses materiais para poder iniciar aqui. E você vai ter essa progressão e vai continuar crescendo. Então, eventualmente, vai haver uma ruptura. Essa Então, essa sequência de sequência de eventos, eventos, cada componente dessa sequência é avaliado individualmente dentro desse aspecto e o usuário ele vai ver a probabilidade desses eventos de acontecer e aí você pode ver com o seu quantitativo e a probabilidade de falha ao avaliar a probabilidade de cada um desses nódulos de acontecer dentro da sequência no modelo de falha. Uma vez que é avaliado, qual é a probabilidade de que ele vai falhar? E de parte dessa barragem, e aí a curva ela vai mostrar a probabilidade de, dentro do que nós temos nesses diques, e de várias diques que tem ao redor da nação, dentro do histórico que nós temos e como eles falharam e por que eles falharam e se falharam. Então usamos esse base de dados de eventos de diques para informar a probabilidade de falha quando nós vamos abaixo do nível ah, do dique. E aqui ele pode simular a probabilidade condicional de que esse dique falhe e também a quantidade da falha desse dique. E também temos aqui uma carga de 50% quando ele está cheio. E às vezes também a probabilidade de falhar está um pouco acima também do quando ele está um pouco mais cheio. E aqui seria, bom, aqui são as consequências. Aqui vocês têm uma compreensão muito boa de como as consequências funcionam e no sistema de triagem dos diques, porque no instrumento de triagem de riscos dos diques, nós podemos ver locais onde podemos identificar as brechas. E em vários cenários, nós podemos ver quais são as consequências caso a brecha ocorra em 25% do dique, 50% e 75% de quantidade de água. E as entradas de dados também são parecidas com o terreno, e essa é uma estrutura que nós temos no inventário, e tudo isso vem da base de dados nacionais, assim como também do sistema de triagem de riscos. E também ah, as dados também são utilizados pelo ECRAS e também pelo Hexin também. Então nós podemos ver como o sistema de triagem pode ser complementado com esses outros sistemas também. O inventário de estrutura nós temos esse sistema de inventário de estrutura e vocês podem as, as, fazer um download ou um upload desse instrumento para vocês utilizarem. Também temos aqui a ideologia que vem do o HTC do Keras e podemos ver a profundidade que está acontecendo na sua área, de acordo com a velocidade que está acontecendo e os resultados dessas análises vão além das consequências do que é a perda potencial de vida ou também os danos, porque como é uma avaliação de risco mais completa, nós podemos ter muita informação que vem dessas análises. Então, por exemplo, nós podemos olhar qual é o modelo de falha que está contribuindo para a probabilidade anual de inundação. E nós vamos
olhar se há a probabilidade de não ter nenhuma falha, ou se não importa, se os diques estão ali ou não, ou se ele está baixo, ou se ele está com um dique de um meio metro, ou está sempre acima do nível, e as consequências que estão ali, e as consequências incrementais também que podem acontecer. E também temos uma probabilidade anual também de que a falha possa contribuir para uma inundação dentro de uma visão geral. Então podemos começar a ver o que está contribuindo para a probabilidade de que as pessoas vão ser afetadas. E na parte que eu mostrei anteriormente, o que nós usamos primeiramente foram a sistemas de tomada de decisão nos engenheiros e também aqui no eixo Y vocês podem ver a probabilidade anual de falha e depois no X é a perda de vidas, a média, né, em relação aos indivíduos e também o quadrado mostra o total de risco incrementado associado com a vida. Então, nós temos aqui a probabilidade anual de falha e depois a perda de vida, né? Que nós esperamos ver. Então, justamente são a interação desses dois que nós estamos vendo. E se nós olhamos a esse sistema individual, nós podemos ter uma estimativa de que a probabilidade anual de falha é uma em 1.000, e a perda de vida, a média de vida está entre uma em 10. Nós podemos então ranquear com outros diques no nosso portfólio para poder ter uma ideia de quais diques têm maior probabilidade de falhar e quais contribuem mais para a probabilidade de perda de vida. E podemos começar a resolver esses primeiros e para reduzir o risco médio em todo o nosso portfólio de riscos dos diques. E algumas coisas também que nós vemos que, como resultados, que são muito úteis para a quantidade total de riscos, e nós vemos que eles também estão relacionados com a estrutura em si, e aqueles que estão antes do lobby, nós vamos ver que, antes do dia, que vamos ver que não somente eles estão fechados e vão ser afetados, mas às vezes também tem uma inundação natural e temos que ver aqui essas métricas de ah, inundação para que eles que estão no ajustante e morando ali, para que eles possam saber qual o risco que eles podem ter relacionado não somente com o DIC, mas só com o fato de que estejam morando naquela área. E também as ferramentas, né, se que estão dentro da ferramenta de triagem de riscos também podem mostrar para as comunidades quais são os riscos, se o risco está na falha da DIC ou se o risco está mais relacionado com a falta de falha. E essas são ferramentas muito boas que podemos utilizar nos Estados Unidos para poder olhar para o nosso portfólio. E essas são análises muito boas que nós podemos olhar no instrumento de triagem, mas uma das partes mais interessantes é que é a revisão, porque quando nós olhamos o sistema de triagem de riscos das DICs, podemos revisar se as estimativas de riscos e estimativas de perda de vida estão associadas com as inundações e também o carregamento desses DICs e também a probabilidade de falhas. Nós vemos que eles têm que ser revistos para assegurar que as avaliações de riscos estão realmente acuradas. Então, nós temos esse processo de revisão em várias camadas em grupos nacionais que estão analisando e avaliando análise de risco e fazendo com que possamos voltar para refinamento e depois voltar para o campo. Então, muitos dessas análises são críticas e também as avaliações também. Tem dois passos nessa processo de revisão que requerem uma apresentação de um grupo de expertos. O primeiro seria uma, um grupo de expertos nacionais que vão revisar e vão oferecer uma revisão de análise mais detalhada e vão fazer vários comentários sobre o que poderia melhorado, o que poderia ser ajustado e, sobretudo, em questão de revisão técnica. E o segundo grupo de revisão é um grupo senior de revisão que os expertos eles vão revisar
e também mostrar retornar para comentários para que possam ver determinadas formas de melhorar. E essa ferramenta de triagem foi desenhada para que seja fácil de navegar na sua interface e de tal modo que aqueles que fizeram análise de riscos com as ferramentas possam apresentar na webinar, e então isso faz com que seja muito interessante para o grupo de poder identificar o que está realmente levando o risco para esses sistemas individuais que estão sendo analisados. Por último, alguns dos procedimentos estándares e alguns dos highlights que nós temos desse esforço. Um é que o time de triagem tem que estar coordenado e tem que estar colaborando, porque não é somente um engenheiro que está fazendo todo o trabalho para a análise dos diques. Temos que ter uma pessoa que é esperta em hidrologia e temos que ter alguém que seja esperto em frequências. Você tem que ter um esperto que seja bom no, na visão geotécnica para poder ver a probabilidade de falha de um dique, para entender também o mecanismo de que conduzem a probabilidade de falha. E também tem que ter alguém que possa entender hidrologia e consequências. E todo esse time tem que estar falando e comunicando, porque no final do dia é uma análise de risco para esse produto, e quanto mais pessoas comunicam, mais a colaboração vamos ter e vamos ter um melhor ah, resultado de avaliação de riscos. E também tem os resultados que vamos poder utilizar para poder fazer a evacuação dessa área que é realmente crítica de acordo com o sucesso dessa análise. E aqui temos algo que o financiamento é muito importante, e a ideia do sistema de triagem de risco é que nós não estamos começando desde zero, mas nós temos várias informações que estamos puxando para poder utilizar e analisar, e temos outros estudos que nós também podemos utilizar os dados para que possamos utilizar essa informação para poder informar essa triagem das barragens. E entendem que o objetivo é fazer uma triagem, não é uma análise de alto nível. Então, aqui nós podemos oferecer para os engenheiros para que eles possam ter uma certa triagem, e aqui eles vão ter um financiamento de 20 a 30 mil para poder fazer o projeto além disso. E aqui também no futuro, nós vamos fazer essa triagem com cada tipo de estrutura, mas sabemos que isso custa muito e também, ao mesmo tempo, está envolvendo questões de mudança climática, e também tem muitas questões de desenvolvimento. Então, nós temos que saber que no futuro queremos fazer em cada uma delas, mas agora vamos fazer as mais críticas. E a probabilidade de que haja um crescimento seja o mais adequado. Então, por isso que nós vamos fazer isso a cada ah, 10 anos, para que possamos ter um sistema dinâmico que possamos avaliar de maneira adequada. E com esforço assim, nós temos que fazer vários recursos iniciais para poder continuar a trabalhar, e eles são feitos através do webinar e também as aplicações manuais e também o manual de aplicação e de manual técnico, e também vocês podem estar perguntando perguntas aqui também para que possam também resolver esses problemas, e também para o sistema de triagem, vocês podem também estar mandando e-mail para poder resolver perguntas. Tem também o treinamento também aqui feito a- nos Estados Unidos, e todos os materiais são oferecidos gratuitamente no site, e essas apresentações estão também gravadas para que vocês possam refazer essa apresentação, esses workshops, que são parte desses materiais de treinamento, e também para que possam estar confortáveis com a ferramenta. Isso praticamente é tudo que eu tenho sobre o sistema de triagem de riscos de DICS, e vemos que ele está indo em direção ao que estamos mostrando aqui. Temos aqui todos os componentes que estamos mostrando, e aqui vocês podem ver o sentido do sistema como uma forma geral. Então, aqui praticamente é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou abrir para perguntas. Obrigado, Woodrow, pela apresentação bastante didática, com muita informação. Rogério, devolvo para você aí. Vamos. Ferramentas aí que tem um potencial muito grande no Brasil. Eu acabei não comentando, mas assim, como nos Estados Unidos, essa questão de avaliação das consequências que caracteriza o dano potencial é o grande
norteador, né, para verificar se as barragens estão ou não Não, enquadradas é na ninguém. Política Nacional de Segurança de Barragem. Então, ferramentas como essas são essenciais para você fazer esse screening, né, essa avaliação inicial e, e aí ver as exigências que a lei manda fazer com relação a esses empreendimentos. Só agradecer. Perfeito. Rogério, perfeito. Só um comentário também. Uma das barragens na primeira apresentação foi a barragem de Ipanema, né? E que nós dois estivemos envolvidos naquela situação lá, naquele momento, né? De uma barragem que era pequena, ela tem 1 milhão e poucos metros cúbicos, e a avaliação que a gente tem é que ela é alto dano potencial associado. Então, naquele momento, foi declarada a emergência daquela barragem, em função de uma. Teve uma situação de fato de emergência com a barragem, e por conta da classificação, foi feita uma evacuação preventiva de dezenas de famílias que moravam no Vale a jusante, né? Mas, como demonstrado aqui na análise, essa é uma diferença que para mim é sempre impactante, que é entre a população em risco e o número de potencial perda de vida, né? A população em risco da barragem Ipanema é em torno de 15 pessoas, 20 pessoas, mas o número de perda de vidas é uma ou duas. E a gente teve, como falei, umas 30 ou 40 famílias que ficaram fora de casa durante várias semanas quando a gente gerenciou aquela emergência. A barragem não rompeu, depois todos voltaram para as casas, tudo correu bem, mas a questão é essa avaliação do risco, né? Tem uma diferença muito grande entre população em risco, que a gente usa para classificação quanto ao DPA, ao dano potencial, e o perda de vida, que com essas simulações mais detalhadas, inclusive do sistema de alerta e tudo, tende a ser menor, né? Mas é só esse comentário. Vou passar pelas perguntas aqui. O primeiro é o Júlio Grilo, pergunta como vocês calculam a mancha de inundação se a causa do rompimento for eventos extremos, como chuvas intensas. A mancha irá aumentar em função do tamanho do evento de chuva? Então, eu queria já passar essa primeira pergunta para o Paul e o Woodrow. So I think I understand the question correctly. How do you Se eu entendo bem a pergunta, seria como nós podemos determinar a causa da brecha ou como seria a pergunta? Como podemos calcular o mapa de inundação? Se a causa da brecha ela se é um evento de intensa chuva, se o mapa de inundação vai crescer com a magnitude da quantidade de Yes, chuva que yes, tenha it crescido. should. Deveria, Let sim. me show you. I didn't really talk Eu about tenho que this mostrar que eu, na before. verdade, não falei isso bastante para poder analisar aqui, mas I vamos want to ver. show Vou how that mostrar would aqui uma work. coisa, So como isso in the funcionaria. inundation E module, dentro do we have the modelo ability de to inundação, nós export temos a river habilidade rivers de analisar here. todos os rios So aqui. in this one, Então, for example, nesse daqui, por in Los exemplo, Angeles, em there's Los not Angeles, really não tem, na a verdade, well-defined river going um from the rio dam definido que to the vem da south, but barragem there is the descendo para o Los Angeles sul, River that mas flows from tem the o rio de south Los Angeles que towards está California. So descendo we could para a have parte sul flood desse control limite. Então, here poderíamos and ter then uma figure out inundação how que that começa would aqui, poderíamos um, colocar uma hidrografia aqui, and then within e the dentro dam itself, if da we look at barragem em the si, se nós estimated estamos modelando o reservatório with a storage area, we can com a figure área out de how armazenamento, much nós water podemos we have in colocar ground o here, fluxo com and then hidrografia all of the aqui spillway e flow, modelar so também o water fluxo do surface jato storms e também or água que está spillway that's entrando going e downstream. também o All que of está that data saindo must be também com o organized jato de água, in a o que grid está so we saindo figure pela out brecha e também se the a brecha highest está point of the inflow também sendo so we can ativada dentro do ponto mais alto da see what happened hidrografia. sometime later. Então, isso So we acontece have muitas those vezes data também. Então, isso é available. possível de poder So we can ver look at no all of this. modelo Obviously, it's a little more hidrológico. complicated E, obviamente, é um pouco mais since complicado we de have se considerar a flood-induced para breach as um, opposed to one that's a uma, same-day.
uma inundação que foi causada pela brecha de uma barragem, sobretudo se é um dia de sol, mas vocês podem ver isso também. Bom, eu gostaria de acrescentar uma coisa aqui. É certo isso que você disse, mas se vocês querem olhar a inundações coincidentes e uma inundação que está acontecendo em outro lugar no seu sistema, essa ferramenta pode também te mostrar isso. E se você quer fazer também uma chuva ah, no local que tenha uma chuva intensa que está causando inundação internamente na sua área, não somente na barragem, mas também no ajustante, você pode fazer também essa análise de chuva intensa no modelo de triagem, na ferramenta de triagem, mas também no ECRAS. E também você pode também subir o modelo de ECRAS também dentro da outra ferramenta. Você pode criar esse modelo dentro do ECRAS e depois utilizar dentro da ferramenta de triagem. Então você pode conseguir o quanto detalhe você quiser, uma vez que você usa as duas análises. As funcionalidades estão ali, mas para que você possa utilizar ambos, você pode tentar também ver a possibilidade de diminuir os riscos. E aqui mostra a possibilidade, a importância do arquivo de HIT para esse modelo. Obrigado. Uma outra pergunta da Adriana Vercai é se podemos importar manchas de inundação ou modelos REC-RAS para dentro da ferramenta DST. Yeah, I think that's what we were just showing here, that Sim, you can praticamente é isso que estava mostrando. Você pode colocar aqui pelo upload. Nós também, vocês podem fazer o download do modelo de Accurate que foi criado dentro desse essa ferramenta de triagem e ele vai sair como um arquivo de zip e você pode colocar dentro de uma versão de um computador de desktop e você pode modificá-lo e depois colocar os resultados dentro do DST e com o arquivo já subido já dentro dessa ferramenta. Então nós estamos baixando alguns elementos básicos do modelo hidrológico, como é o caso do livro O Centro do Rio, a velocidade, os resultados de velocidade também, a profundidade que nós usamos no LiveSim. Do nosso colega Josimar, inclusive é um colega que tem desenvolvido uma ferramenta também para facilitar esse trabalho e sempre bom ter várias opções, né? O quão realista você acha que é o hidrograma de vazões de rompimento usado para modelar, considerando que geralmente não se tem dados de campo para calibrar o modelo para vazões elevadas? É uma pergunta muito boa. Eu acho que o hidrográfico de rompimento também pode ser um problema para o modelo hidrológico. Algumas vezes é mais sensível do que outros para poder resolver. E é por isso que eu acredito que é sempre importante ter alguém para poder fazer essa modelagem, para poder utilizar essa ferramenta de triagem, porque você pode obter resultados que não são muito úteis se você não estiver fazendo essa modelagem de rompimento corretamente. Então, nós fizemos essa ferramenta para que ela seja conveniente, fácil, útil, mas não é uma questão de apertar um botão e ter o resultado. Isso um pouco de necessita de pensamentos mais críticos para ver o que os inputs estão. I think, yeah, it's always going to be an issue. We've hopefully built in some functionality. Aqui nós temos uma funcionalidade built-in que ajuda você a manipular esse rompimento para torná-lo mais razoável e também para poder dar suposições simples para você ver se está tudo ok. E também eu agregaria isso, que é também importante, porque há essa triagem de risco, nós temos suposições bem
amplas e sensíveis, e é algo crítico para poder compreender se essa progressão desse rompimento realmente importa, se esse risco populacional tem um grande impacto, tem muitos fatores no modelo hidrológico, em toda essa análise, tem muita incerteza sobre isso também, e precisamos estar abertos às incertezas e mudar esses parâmetros para poder ver quais são os resultados dos impactos. Eu acho que é um processo crítico para tudo isso. Perfeito. Obrigado aí, Paul e Woodrow. A próxima pergunta também do Josimar. É possível usar dados observados para calibração do modelo? In general, yes. Em geral, sim. Nós não permitimos o modelo de calibração dentro dessa ferramenta de triagem. Novamente, a gente volta para aquela ideia de que está no nível de triagem. Tipicamente, os modelos não são calibrados. As melhores práticas, quando nós desenvolvemos um modelo hidrológico para poder garantir que você está calibrando aquele modelo, mas estes são modelos que são tipicamente em um nível mais baixo de qualidade em geral, então eles não calibram muitas coisas que foram observadas, porque os eventos que foram observados, alguns eventos nunca foram observados, na maioria das vezes, a falha de uma barragem não é algo que você vê em nada próximo desses modelos. Então, a calibração é muito difícil em geral devido à falta de dados. E, novamente, porque está a um nível de triagem. Então, nós não estamos tentando reforçar isso, mas você sim precisa ter a capacidade de poder olhar os seus resultados criticamente e ver se eles são razoáveis ou não, mesmo sem aquela calibração. Então, se você tem os dados que sejam úteis para isso, você pode fazer o download do modelo hidrológico, importar os dados, colocar tudo no software, ter uma versão desktop para poder ter um valor melhor de calibração. Hoje, atualmente, não no caso de Camará, mas atualmente é possível a gente conseguir imagens de satélite com 1 ou 2 dias depois da ruptura da barragem, ou seja, você tem o antes e o depois, o que permitiria justamente essas calibrações até chegar em parâmetros mais realistas, né, para ajudar um pouco nesse processo. Acho que é um pouco isso que o Josimar perguntou. Tinha uma pergunta do querido Canalha aí, mas o Canalha já falou que tinha sido respondido pelo Woodrow, eu retirei, que era ligada à parte do hazard, né? Na primeira etapa, a questão de quais, quais os cenários para hazard que vocês consideravam, mas já considerou respondida. E tem essa última, né, Alan? Uhum. Você quer falar aí? Isso. O Erickson Galindo gostaria de saber se o modelo pode ser utilizado também para barragens de rejeito de mineração, que possuem muitas vezes fluidos não newtonianos contaminantes para pessoas e meio ambiente a curto e longo prazo. You want to take that one, Woody? I can. Você pode It's responder essa, Woodrow? Posso, é uma boa pergunta. Se a gente pode fazer isso, eu acredito que a resposta curta seria sim, mas você precisaria fazer o upload do seu próprio HackRES, seu próprio modelo HackRES, já que ele tem a capacidade de fazer essa simulação desses rejeitos. E aí você pode usar isso para simular os rejeitos e depois fazer o upload desse modelo e poder utilizar ele para você poder fazer uma avaliação econômica. Agora, o impacto ambiental não seria algo que você poderia analisar aqui com essa ferramenta. Isso seria primariamente feita para as avaliações de perdas de vidas e perdas materiais.
Os rejeitos são interessantes também para o nosso lado para poder entender melhor no Life Sim. E sim, nós estamos fizemos um esforço muito grande desde o desastre de Brumadinho para a gente poder fazer esse tipo de estimativa se o modelo hidrológico está utilizando uns cálculos não newtonianos. Tem algum artigo que está para ser publicado sobre segurança de barragem na Conferência Canadense? Não que eu saiba, mas sim, nos Estados Unidos nós temos. Nos Estados Unidos, sim. Seria isso, Alan? Eu tenho uma pergunta. É, em geral, nos Estados Unidos, para avaliação do hazard potential, vocês fazem o cenário, utilizam o cenário do dia ensolarado, né? Do sunny day. E, e seria isso mesmo, né? Essa é uma pergunta e tem uma outra Yes. questão que se vocês consideram de alguma forma a questão de dano incremental. E se nesse caso utilizam dano incremental, quais seriam os cenários hipotéticos aí para esse incremento? Ou não utiliza? So for the sunny day scenario, we would assume that the Para o cenário de dias ensolarados, nós tomamos os impactos. Essa perda incremental do dano é uma diferença entre a perda de vida com a barragem operando da maneira como ela deveria operar, e você pode ter alguns derramamentos e perdas, e analisando as condições. Se a barragem estiver funcionando perfeitamente, acima disso, se a barragem falha e tem um grande fluxo mais rapidamente, tem uma inundação muito grande e rápida, mais pessoas estarão expostas aos danos, e isso vai incrementar esse risco. Então, para as condições de dias ensolarados, nós supomos que a perda seria zero, e qualquer coisa que viesse dessa barragem seria algo incremental dessa falha. E para avaliação de riscos, nós temos uma opção aqui. Nos Estados Unidos, nós temos uma política de rodar esses testes com uma falha de dias ensolarados sem evacuação. Então, você tem a opção aqui sem evacuação para poder comparar os resultados e ver como a vida pode ser impactada ali. É uma peculiaridade que nós temos nas regulações de avaliação REC. Então, o DST, atualmente, ele está procurando por eventos únicos para poder fazer a avaliação desses eventos. Isso pode ser uma falha da barragem, pode ser um excesso de fluxo. Então, nós podemos rodar aqui, onde ela não falha, nós temos essa simulação e nós temos apenas um derramamento, uma canalização. E o que nós podemos fazer também aqui, nessa ferramenta de triagem de risco de diques, nós podemos analisar a chance de falhas e também analisar a faixa de riscos. É a curva normal que nós temos aqui nessa canalização das barragens para analisar a falha ou não falha. Então, nós podemos rodar cenários de falha e não falha. E aí nós podemos ter um risco incremental que nós vemos aqui sobre o risco imposto pela estrutura da barragem e também sobre a perda de vida aqui com essa falha. E aí, eventualmente, essas duas curvas estão juntas e, eventualmente, você pode ter uma inundação tão grande que não importa isso. E aí, este é o ponto onde você vai ter um risco incremental zero nessa avaliação. Então, eu acho que você pode fazer qualquer um destes cenários individualmente, atualmente, em uma falha de dia ensolarado, de eventos de inundação, com falha, sem falha, mas o que nós estamos fazendo é que você pode rodar todos esses cenários para poder fazer uma análise de risco apropriada.
Nesses pontos aqui, você pode construir uma curva de probabilidades de perdas de vida. Obrigado. Uma outra pergunta para o Woodrow, Alan, é que no caso de diques com vários quilômetros de extensão, eu imagino que eles fazem cenários em diferentes pontos do dique, né? Fazem simulações em diferentes locais, né? That's correct. Yeah, so Está correto. Especialmente quando isso é importante para os sistemas de grandes diques longos, você pode ter uma cidade a montante e um vale ajussante. Então, é importante que a gente faça essa análise de risco em diferentes localizações, para poder, não somente para saber se ele vai falhar, mas se vai ter consequências maiores. Então, fazer uma análise de falha múltipla. Perfeito. Obrigado. Alan? Perfeito, acho que é isso. A gente não tem mais perguntas aqui, né? Respondemos todas, né? E estamos encaminhando também para mais ou menos o horário, né? Que era até as 4 horas, né, Rogério? Então, acho que seria isso, né? Ressaltar a importância aí dessas ferramentas, né? Que estão sendo desenvolvidas e o projeto que foi recentemente aprovado de expandir essa ferramenta e torná-la também, talvez, no futuro disponível, mas testes aí estão sendo feitos, né, para isso. E é uma ferramenta muito útil para você tentar avaliar, né, esses riscos em um nível ainda preliminar, né? Quando a gente tem milhares de barragens envolvidas, então é importante saber aquelas que realmente têm risco de vidas envolvidas e quantificar isso também até para priorizar aquelas que são mais perigosas, né? Que estão com risco mais acentuado, né? Essa que é a questão, né? Eu queria só uma última pergunta, até puxando pela memória as perguntas até do outro workshop, que foram muitas perguntas na parte de hidráulica, né? Se eu não me recordo, né, Rogério? Não sei se você ainda tem esse registro dessas perguntas, porque a gente não respondeu várias para que fossem respondidas hoje. Mas uma era em relação à questão da resolução do modelo, Paul e Uro. Vocês mostraram aí que uma resolução aí na ordem de 3 metros é suficiente, né? Até o modelo com 1 metro já estaria exagerado, não daria muita diferença. Qual que é a resolução que vocês usam normalmente nas modelagens com o DST nos Estados Unidos? In Dam Screening Tool, we have a link to download the Na national data. ferramenta de triagem de riscos, de diques, nós temos uma parte ali, uma ferramenta que tem 10 metros de resolução. Isso é adequado para a maioria das coisas que nós tentamos fazer com o DST. E também os mesmos dados que estão disponíveis no LST. Muitas pessoas estão carregando, fazendo o upload de alta resolução e esse tipo de coisa. Isso tem a intenção de não ser um grande trade-off. O modelo leva mais tempo para rodar, tem muitos dados para armazenar e não tem uma resolução extra ou respostas nos resultados com melhores dados. O mais importante aqui sobre os dados que nós obtemos com 10 metros é porque ele é pesado para processar devido a essa parte correlata dessa terminologia para poder preparar o terreno para uma melhor condição da terra, para poder preparar as estruturas e colocar ali, incluindo as pontes e outras estruturas. Então, a gente não tem aquele registro na parte mais alta da ponte para poder analisar a elevação. Então, tem uma boa qualidade com 10 metros e isso pode ser feita para qualquer tipo de terreno que você queira utilizar em vários casos, em muitos casos. Respondi sua pergunta, Alan? Nós vamos chegar lá, né?
Mas uma observação, Alan, sobre isso, inclusive que a gente não registrou, o Clay estava aqui, né? O Clay McCoy, que ele também, esse projeto que a USAS vai fazer em parceria com o Departamento de Engenharia Civil do Exército Brasileiro, né? E vamos estar junto com eles. E é um projeto assim que a gente pode pensar de uma forma, como é algo que vai interessar não só a ANA, como a outros órgãos fiscalizadores e até outras instituições no Brasil, de academia e tudo, ver uma forma de tentar envolver essas pessoas no acompanhamento, né? A gente bolar uma forma deles colaborarem com esse desenvolvimento junto com a USASP, principalmente nessas bases de dados, né? Para tentar ter essas bases, algo parecido com o que a USASP tem nos Estados Unidos e que a gente às vezes tem, mas o acesso não é tão fácil, né? Contar com o apoio da Casa Civil, da Presidência da República, por meio do Comitê Interministerial de Segurança de Barragem, a equipe lá, e tentar criar um arranjo que facilite isso, né? Mas era só essa Perfeito. observação aí. Não, bem lembrado, inclusive, nós convidamos, deve estar presente, assistindo também, mencionar a presença do Coronel Alexandre e a equipe que recebeu os AS e que está aí, enfim, discutindo possíveis acordos aí nessa área também, né, que é o Departamento de Engenharia do Exército Americano. Mas o Woodrow, eu acho que queria falar sobre essa questão de resolução e eu cortei. Woodrow, eu vou passar para você a palavra. Yeah, Sim, I think that sounds really great. eu acho que soa muito bem essa possibilidade de ter pessoas mais juntas envolvidas. Quando nós começamos a juntar esses dados nacionais, com os nossos esforços, com a estrutura nacional, o maior. Então, no desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento há quase 10 anos desde quando nós começamos pela primeira vez, e surpreendentemente, foi incrível quantos dados já estavam ali e que ninguém sabia sobre eles, tinha conhecimento sobre eles. Era uma câmera de eco de uma universidade em algum lugar, ou estava num escritório de governo em alguma repartição. Então, colocar tudo isso junto e ter uma equipe pequena que esteja ativamente envolvida em encontrar esses recursos, essas informações, tem um benefício incrível, teve um benefício incrível para a gente, e eu acredito que vai ser beneficioso para vocês também. Certamente. E só uma pergunta também aqui, Rogério, o Gilberto Carnale, né, nosso colega aí que batalha no setor há tantos anos, destaca a questão da facilidade de acesso aos materiais disponíveis no site do USAS, né, que foi mostrado aqui, inclusive os treinamentos, os manuais, encorajo a todos a pesquisarem lá e, enfim, aprenderem mais, né? E o Júlio Mendes pergunta se para realizar os cálculos, simulações com o software, é necessário muito poder de processamento do computador? Pô, Oh, yeah, I didn't really make a strong enough point about that, but these Eu não, web-based eu applications acho that que não, might porque a be gente tem on your own esses device, aplicativos na uh, web, eles não precisam they de um can computador interface tão through the internet forte, porque tem as with your interfaces com a device. internet, coloca a And if you informação lá. model on your Se own você for computer, fazer esse you modelo no seu actually do próprio have a modelo very large RecRes e limited LAFSIM, isso resources on sim, your computer for você vai that. precisar de mais But recursos we're doing para a it versão de in the desktop. Nós cloud. fazemos isso So na we have nuvem. a Isso Rapids quer dizer que server nós temos that are os dedicated servidores to do doing REC, que DSP são dedicados a poder rodar calculations. os cálculos We're LST e sharing DST. views E aí across nós the two platforms compartilhamos for all isso of the users. das duas plataformas para So os dois, although that para todos os usuários. the heavy lifting of the calculations is being done Então, on todo esse servers, peso de fazer os cálculos está armazenado em algum lugar na nuvem. E uma
observação que, apesar de ser um DEM Screening Tool, a ferramenta é muito poderosa e utiliza o RecRAS 2D, né? E, portanto, pode fazer também simulações até de planos de ações de emergência, eu imagino, né? Mas, assim, apesar de que o principal aqui é o Screening Tool, né? A ferramenta de triagem, mas vocês também, ela tem um RecRAS por trás, né? Sim. Eu acredito que sim, até para confirmar, pô, uma pergunta. O DST, ele tem também o Life, as simulações do Life Sim embutidas, ou é só a modelagem hidráulica 2D? Yes, the LST and DST both have the connection between LST e DST têm ambos essa conexão com LifeSim e o RecRes hidráulico. Todas elas estão ali. Possível usar para simular, por exemplo, evacuação de pessoas e o tempo de resposta, de sistemas de alerta, por exemplo, né? Yeah, so as I mentioned, Sim, como eu falei antes, com a questão desses aplicativos é que eles têm limitações. Você tem que ver a utilização que você quer para poder facilitar uma rápida análise de riscos. Então, nós o que warning estamos and fazendo é evacuation permitir que eles possam modelar a evacuação e condução, mas na do an versão evacuation by desktop, nós podemos fazer uma evacuação através da estrada. A gente pode ver cada pessoa se movimentando desde o ponto inicial até o destino seguro. Isso é possível fazer na versão completa do LifeSim, mas no DST e no LST isso não é possível. Perfeito, Rogério. Acho que era isso. Cumprimos aqui todas as perguntas. Da minha parte, eu queria só agradecer novamente aí ao Paul e o Woodrow pelo tempo, pela todas as informações passadas, pela parceria com o Zácio. Para agradecer o Clay e a Gabriele também aqui por todo esse treinamento, todo esse desenvolvimento institucional que a gente tem feito. Rogério. Também, Alan, agradecer. Acho que vamos ter ainda outros encontros aí com o Udro e com o Paul aí no desenvolvimento do piloto do TST para o Brasil e agradecer também aos participantes e aí os certificados, quem quiser, por favor, entre aí no link indicado pelo Jean. E em breve a gente vai estar disponibilizando esta gravação no portal da Ana no YouTube. Muito obrigado, Paul e Woodrow. Thank you very much. Thank Thank you you, also very everyone. much. Muito obrigado a vocês. Tchau.